Oi, gente, tudo bem? Como vão vocês? Tudo certinho? Meu nome é Alberto Monteiro. Vou apresentar para vocês um trabalho da Universidade Aberta do Brasil, pela Universidade Federal da Bahia, no curso Licenciatura em Matemática à Distância, para julgamento das matérias de Fundamentos de Educação à Distância e Seminário Temático Interdisciplinar 4. Nós escolhemos como tema, para falar em breves palavras para vocês, o Teorema de Tales. Tá? O Teorema de Tales. Antes de qualquer coisa, nós vamos saber o que é um teorema. Teorema, no caso, o teorema aqui em matemática, é uma verdade matemática que pode ser comprovada cientificamente. Pode ser comprovada através de cálculos, através de dados. E Tales foi um filósofo, matemático, astrônomo, uma pessoa que viveu 600 anos antes de Cristo, atualmente Turquia, tá? E conseguiu, pela sua percepção, né, naquela época que não havia instrumentos, não havia aparelhos, não havia muitos recursos tecnológicos, valeu-se da observação, né, como a grande maioria dos gênios matemáticos, para chegar à conclusão de que um feixe de retas paralelas determina sobre duas transversais segmentos de retas proporcionais. Um feixe de retas paralelas determina sobre duas transversais segmentos de retas proporcionais. Bom, baseado nessa observação, tá? E algumas pessoas pesquisadoras não sabem dizer se a questão da pirâmide, de ter conseguido medir a pirâmide, foi o ponto de início, né, para essa conclusão, ou se ele já vinha pesquisando sobre essa proporcionalidade, né, sobre essa razão e proporção e os conhecimentos que ele tinha de geometria, que deram a ele base para ele resolver o problema da pirâmide. Pois bem, desenvolvendo um pouco mais esse teorema, nós podemos observar o seguinte: o feixe de retas, as retas paralelas, muitas retas paralelas formam um feixe, que nós chamamos de feixe. Quando é cortado por transversais, determina segmentos proporcionais. Ou seja, se eu tenho um segmento aqui com 4 centímetros, e um outro segmento aqui dessa reta com 8 centímetros, e tem uma outra reta transversal, tá, a essas paralelas, então dizemos que 4 está para 8, né, a razão de 4 para 8, assim como 6 está para x, e fazemos essa proporção. Ora, aqui é 4, aqui é 8. Então, montamos uma equação, né, de primeiro grau, onde 4x é igual a 6 vezes 8, né? 4x é igual a 6 vezes 8, ou 8 vezes 6. Onde 4x é igual a 48, né? A multiplicação, onde x é igual a 48 dividido por 4, resultando em x igual a 12. Tá? Observe que aqui 4, seu dobro, 8. 6, seu dobro, 12, como encontrado. Podemos até verificar, uma vez que nós temos essas medições, né, se, independente até de valor, se essa parte de baixo é o dobro, a parte de baixo é o dobro da parte de cima, tá, da reta. Vamos ver. Podemos ver que esse fato corresponde à resposta nessa primeira reta. Vamos ver nessa segunda reta se essa parte de cima, ou essa parte de baixo é o dobro da parte de cima. São canudos de refrigerante em que nós montamos e agora estamos desmontando.
e chegamos à conclusão, né? E a parte de baixo, né? Tem 2 vezes a parte de cima. Como está na proporção. 4 está para 8, assim como 6 está para 12. Bom, esse fato, né? Essa situação de proporcionalidade nos propicia a resolução de uma infinidade de problemas ligados à proporcionalidade e à razão. Utilidades descobertas há 600 anos antes de Cristo, né, por Tales de Mileto, que permanecem hoje vivas e verdadeiras e ajudando muito no cálculo de distâncias inacessíveis, tá, e situações que seriam problemáticas se não houvesse o apoio desse recurso matemático, de se observar esses teoremas, né, que expressam a verdade e podem ser facilmente comprovados. Daí, o Tales ele foi desafiado, né, a efetuar a medição de uma pirâmide, a pirâmide de Quéops, tá? A pirâmide de Quéops. Como mediu a pirâmide naquela época, sem recursos, sem nada? Mas Tales, com seu conhecimento de geometria e a sua questão da proporcionalidade, tá? Ele observou que os raios, né, os raios solares, né, amarelos aqui, eles chegam à Terra de uma posição inclinada e são paralelos, tá? E são paralelos. Havendo então uma proporcionalidade entre as medidas da sombra da pirâmide e de um objeto qualquer, como uma estaca, que nós colocamos aqui simbolicamente esse traço como se fosse uma estaca. A pirâmide de Quéops e a estaca, simbolicamente utilizada na época por Tales, para tentar conseguir a altura, né? Conseguir a altura da pirâmide. Ele observou que a razão entre a altura da pirâmide, né, e a sombra da pirâmide, a altura e a sombra da pirâmide, a razão seria proporcional à altura da estaca e à sombra da estaca. Daí estava formado o teorema de Tales. Ele foi muito elogiado e muito festejado pelo faraó Amasis, que gostou muito da solução dessa questão, combinando Tales em encontrar o tamanho da pirâmide, um fato inédito e impossível para muitos, né? Mas veio da observação sarcástica de um pesquisador incansável e estudioso, como era o Tales, de observar essa questão da proporcionalidade, da sombra que os objetos jogam na Terra, né? Quando o seu corpo sólido é obstruído pela luz, eles formam a sombra, e essa sombra comum a todos os objetos vai aumentando ou diminuindo de tamanho a sombra em virtude do Sol, da posição do Sol. Em um dado momento, tá? Mediu-se a sombra da pirâmide de Quéops e no mesmo instante mediu-se a estaca colocada na areia. Chegamos à conclusão de que a sombra projetada pela estaca, seria igual, teria a mesma proporção, ou deveria revelar a verdade, de revelar o tamanho da estaca, assim como a sombra da pirâmide revelaria o tamanho da pirâmide. Pois bem, baseado nesse fato aí, até hoje nós utilizamos esses cálculos, né, de proporcionalidade e geometria para determinar resolver uma série de questões, uma série de problemas. E eu trouxe aqui para vocês, finalizando, um problema interessante,
E até eu fiquei surpreso, porque a gente vê sempre essa questão em matemática financeira, né? Problema. Qual a melhor oferta? Esse problema quer saber qual é a melhor oferta da venda de um celular. Se R$290 à vista, ou parcelado, a primeira no ato de R$145 e a segunda parcela em 30 dias de 147. A entrada de 145 mais daí a um mês, R$147, donde a inflação mensal é de 5%. Qual será a melhor oferta? Pagar à vista R$290 ou parcelar em 2 vezes? Bom, o teorema de Tales e a questão da proporcionalidade nos ajuda a encontrar essa solução. Vejam só. Tomando aqui essa parte como se fosse o dia de hoje, né, os dias atuais, né, o marco inicial da compra, o início da compra, e tomando esse outro eixo do Y como o mês seguinte, 30 dias depois. Nós temos que, para 100, né, para cada R$100, numa inflação de 5%, nós teríamos R$105 no mês seguinte. Hoje, R$100 no mês seguinte, com a inflação, R$105. E hoje, X, no mês seguinte, 147. Ou seja, quando formos calcular essa proporção, encontrando o valor de X, nós vamos saber quanto é que vale hoje o dinheiro que a gente vai pagar daqui a um mês. E aí fazer um comparativo, né? Juntar esse valor de X que nós vamos contar como se fosse hoje essa prestação de R$147, juntar com a prestação que foi paga e ver se ela é maior ou menor que 290. Vamos lá, presta atenção. Aqui nós temos 105 está para 42. De onde sai esse 42? 42 é 147 menos 105, essa variação. 105 está para 42, assim como 100 está para x menos 100. X menos 100. Tá? Armando as contas, usando a propriedade distributiva aqui, nós temos 105 multiplica x menos 100. E 42 multiplica 100. 105x menos 10.500, que é 105 vezes 100, igual a 4.200. 105x, passando 10.500 para lá com sinal positivo, é igual a 4.200 mais 10.500. 105x é igual a 14.700. X, 14.700 dividido por 105, que totaliza x 140. Ou seja, essa parcela aqui do x, essa segunda parcela, né, que seria de R$147, ela seria de R$147, ela, nos dias de hoje, ela vale 140. Então, 145 foi a primeira parcela paga, mais 140 nos leva a um total de R$285. Ora, se a vista é 290 e a gente parcelando, pagando entrada e com o mês, o restante totaliza 285, a melhor oferta seria esse parcelamento, em 2 vezes. Olha só, o problema de Tales, a questão de Tales, né, as observações de Tales, nos favorecendo na análise desse problema. Assim como nos ajuda, nos auxilia nas questões de área, né, distâncias inacessíveis, distâncias de difícil mensuração, né, onde não se pode medir com tranquilidade, como por exemplo a largura de um rio e outras questões mais, a altura de uma grande montanha, de grande pico. Tales nos ajuda muito. Eu gostaria de agradecer a todos vocês. Esse é um trabalho da Universidade Aberta do Brasil, onde eu sou estudante do curso de licenciatura em matemática. Nós temos o apoio da Universidade Federal da Bahia. Gostaria de agradecer a todos vocês. Muito obrigado e até uma próxima
oportunidades. As disciplinas são seminários temáticos interdisciplinar 4 e fundamentos de educação à distância.